tempo atrás, eu tinha estabelecido uma meta de construir um PC de pequeno porte que fosse silencioso, com performance suficiente para trabalhar e jogar. Foi então que eu adquiri o Chacun Cable One, um gabinete mini TX com espaço para colocar uma placa de vídeo de até 33 centímetros. O gabinete tem ventilação até razoável para um mini TX, mas minha placa de vídeo sempre sofreu com um cooler de baixa performance e o resultado era um barulho insuportável quando as ventoinhas começavam a girar. Isso me motivou a buscar uma solução de refrigeração à água. Gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência de montagem e os resultados. Vamos lá?
E aqui estão os resultados. Começando pelo processador. Eu usei o benchmark do CPU-Z para estressar o processador e colocar todos os núcleos funcionando a 100%. Esperei 10 minutos e marquei a temperatura. Com o processador overclockado em 5 GHz, o resultado para os dois sistemas de refrigeração são praticamente iguais, mantendo uma temperatura de 90 e 91 graus. Na sua configuração padrão, ou seja, com o processador em 4.3 GHz, o sistema de refrigeração a água consegue abaixar em 10 graus em relação ao sistema de refrigeração a ar. Os resultados mais impressionantes foram em relação à placa gráfica. Aqui eu usei o benchmark Heaven usando as configurações Extreme. Neste caso, nas configurações padrões da placa, sem mexer em nada, o sistema de refrigeração a ar mantinha uma temperatura de 84 graus e muito barulho, enquanto que o sistema de refrigeração a água desceu essa temperatura para 55. Usando da técnica de undervoltage, é possível reduzir ainda mais essa temperatura para 50 graus no sistema de refrigeração a água. O mais impressionante disso tudo é que, como o sistema de refrigeração a ar não é capaz de refrigerar a placa corretamente, o clock da placa é baixado para 1.6 GB para tentar compensar o aquecimento do chip. Já o sistema de refrigeração a água refrigera eficientemente a placa gráfica, liberando assim o funcionamento do clock para clocks mais elevados, como por exemplo 1.8 GB que foi atingido usando as configurações padrões. Em undervoltage, eu consegui chegar em 1.7 GHz. E este foi o resultado. Sinceramente, eu não esperava uma diminuição de temperatura tão grande no processador, já que eu estava usando um cooler eficiente. O que mais impressionou foi a placa de vídeo ter baixado de 84 graus para 55 no benchmark Heaven. Em cenários mais realistas, em jogos, por exemplo, onde você tem uma carga de trabalho mista, de processador e placa de vídeo, a temperatura, após um tempo que o circuito de água se estabilizar, fica em torno ali de 60 e 70 graus, que é relativamente uma temperatura alta para um circuito a água, já que isso aqui é um gabinete pequeno e tem pouca ventilação, mas não deixa de ser ainda melhor do que eu tinha anteriormente. Mas o que me deixou mais satisfeito foi que agora, em plena carga, esse sistema está muito mais silencioso do que eu tinha anteriormente. Então, pode-se considerar um projeto de sucesso. Espero que esse vídeo sirva de inspiração para quem quiser montar um sistema pequeno, de alta performance e relativamente silencioso. Obrigado pela atenção e vejo vocês no próximo vídeo.